Como eu posso te agradecer pelo que fizestes por mim? Deste a vida em meu lugar, para que hoje eu estivesse aqui. Eu sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Como eu posso te agradecer pelo que fizestes por mim? Deste a vida em meu lugar, para que hoje eu estivesse aqui. Eu sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Não há amor maior, não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? E que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse?
Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
força e formosura no seu santuário. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque toda a glória, Senhor, toda a majestade são para o Senhor, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é incrível, Senhor. E nesse momento que a gente vai orar pelas nossas ofertas, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui, Senhor. Que nunca venha a faltar, Senhor, a provisão, Pai. E que realmente eu peço, Senhor, que tudo aquilo que for arrecadado, Senhor, que possa ser usado da melhor maneira possível para a Tua obra, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a administração da nossa igreja e que a gente possa realmente ajudar muitas pessoas, Senhor, e levar o Teu Evangelho. À medida que a gente vai tocando a música agora, você pode levar a sua oferta lá atrás. A gente não está passando o ofertório igual a gente passa sempre, então você pode levar lá atrás. E a gente já tocou essa música aqui algumas vezes, mas foi no começo do ano e parece tanto tempo atrás, né? Eu vou ensinar o refrão de novo para vocês. E ela fala assim, ó. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, eu em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. É bem facinho. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. É fácil, né? Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Em meio a tantas dores, perco a visão, mas fico maravilhado com o poder da sua luz. Então cante assim: eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida, eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Em meio a tantas dores,
Tu me estendeu suas mãos, apagou os meus pecados e me deu a salvação. Então cante assim: eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vida. Eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Vejo a criação buscando a sua graça, vejo o seu amor e prossigo em sua luz. Vejo a criação, vejo a criação buscando a sua graça, vejo o seu amor e prossigo em sua luz. Em meio a tantas dores, tu és quem me sustenta, transformou a minha vida. E eu direi, vejo a criação buscando a sua graça, vejo o seu amor e prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vidas. Eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vidas. Eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Vejo a criação, vejo a criação buscando a sua graça, vejo o seu amor, mas prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vidas. Eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Eu vejo a sua luz, vejo suas maravilhas, eu vejo seu poder, vejo cores em vidas. Eu vivo em meio ao caos, mas prossigo em sua luz. Uma das coisas que eu percebi, através da minha vida e através da vida de muita gente, que nós reagimos de forma muito diferente quando se trata de sofrimento e dificuldade. E hoje não me é estranho pensar que muitas vezes a gente faz tanta coisa que jamais a gente faria em situações normais da nossa vida, em meio ao sofrimento e à dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que a gente sabe qual vai ser a nossa postura diante de tal circunstância em nossas vidas. Mas quando se trata de alguns eventos diferentes, eu costumo dizer, não sei como eu reagiria nessa situação. Então a gente pode ver uma coisa aqui, um contraste bem interessante nessa introdução.
A gente já falou um pouco sobre a vida de Pedro. A gente já falou de quem ele era e o que ele se tornou. A gente falou sobre o seu nome, que foi trocado. A gente falou da sua profissão, que foi trocada. Mas veja de forma interessante como o apóstolo que escreveu essas instruções para a gente está nos instruindo de várias formas, o qual todos nós nos enquadramos de alguma forma nesse quadrado, nessa caixa que ele coloca. E quando nós olhamos, é bem fácil a gente esquecer do passado. E eu falo de forma positiva e não negativa, embora algumas circunstâncias podem ser negativas. Mas nós vemos Pedro aqui chamando os irmãos de amados e falando para fazer tal coisa ou não fazer. Vocês lembram o que Pedro fez diante do sofrimento? Foi interessante para mim observar isso. João capítulo 18, versículo 10, nos leva a uma passagem muito interessante. Que fala assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. É o mesmo Pedro. Então aqui a gente vê uma contracultura aqui. Naquela época, cara, ele puxou a espada. Uma pergunta interessante. O cara andava com uma espada? O cara andava com uma faca? Há quem diga que porque ele era pescador anda com faca. Fica, como eu falo para minha filha do meio, a critério da sua imaginação. É interessante, não é? Cara, talvez ele andava com uma faquinha. Os outros evangelhos falam que existia um entre eles que diante daquela circunstância, puxou uma espada. João, como é aquele que entrega os irmãos, João já fala, Simão Pedro foi aquele que puxou a espada. Veja em Mateus 16, versículo 22 a 25, um contexto muito interessante, conhecido de todos nós, e prestem atenção na palavra que é a chave para a gente, que é o sofrimento. Fala assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pense nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então a gente vê aqui Pedro diante do sofrimento que viria. Pedro foi tão... Ele deu lugar a quem a sua personalidade, a quem ele era, e aí ele vai diante do Senhor, e ele chama Jesus de cantinho, tipo assim, Jesus pode falar? Cara, você não vai. E a gente vê um dos fatos assim, históricos super interessantes de Jesus falando, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, você não sabe que se eu não for, vai dar tudo errado, vai dar ruim. Não vai acontecer tudo aquilo que foi predito. Então isso nos leva, a nossa introdução, na verdade, nos leva a lembrar de quem Pedro era e quem Pedro se tornou. A gente pode ver como ele amadureceu, e eu espero que assim seja comigo e com vocês, que ao invés de nós pegarmos as nossas espadas, ao invés de nós chamarmos Jesus de canto, a gente possa ter consciência e entendimento do que de fato importa no Evangelho. E assim,
Imagine se Pedro continuasse com aquela mesma postura que ele estava quando ele fez a questão com a espada e tantas outras coisas. Acho que essa carta seria uma carta bem diferente. Acho que seria uma carta a qual, que tipo de coisa que Pedro estaria nos ensinando? Possivelmente seria assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, por favor, não faça. Então, tem pessoas que vêm para Cristo, e talvez muitos de nós, ou alguns de nós viemos a Cristo e viemos para a igreja, e nós pensamos então, a nossa vida vai ser uma vida incrível em um mar de rosas. Tudo vai ficar bem, vai ser uma vida linda, nós vamos amar todo mundo, nós vamos andar como se fossem anjinhos na igreja, nós vamos sair para os nossos lares e vai ser uma coisa incrível. E aí lembrando que o apóstolo está nos dando instruções para o povo de Deus que as coisas não funcionam assim. E assim nós entramos no nosso texto então, 1 Pedro capítulo 4, versículo de 12 a 19. Que fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, quem será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Uau! Que passagem bem curta e tão profunda, tão importante para a nossa realidade. Lembrando que aqui as coisas já estavam acontecendo, gente já tinha sido espalhada, um monte de coisa, irmãos perdendo seus lares, as suas famílias, alguns já morrendo de fato. E aqui nos leva a uma observação que é tão difícil para a gente, muitas vezes, entrar nesse contexto devido à nossa realidade. Que é tão difícil de a gente poder imaginar o que de fato é o sofrimento quando se trata de perseguição. Por causa da nossa realidade. Tem coisas que nós chamamos de perseguição aqui que, na verdade, não poderia estar nessa lista, não deveria ser colocado dessa forma. E a gente vai ver mais lá na frente a razão o qual, muitas vezes, o nosso tipo de perseguição, quais são as razões a qual nós sofremos. E é um pouco diferente. Então, tentando fazer com que a gente possa entender de forma melhor o sofrimento dos irmãos, há esse tipo de coisa. A gente pode, se a gente ler um pouco, Portas Abertas ou outras organizações, a gente pode ter ciência de que essas coisas de perseguição de fato acontecem no mundo hoje. Por mais que é tão difícil de a gente chegar próximo, a gente pode ter um pouquinho de ideia. E assim isso pode nos ajudar. Mas vejam quão impregnado é essa questão do Evangelho, que a gente vai vir para o Evangelho, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Sofrimento, a gente quase... Um amigo meu fala que quando a palavra sofrimento vem, mesmo que venha de Jesus, a gente repreende em nome de Jesus. Tem gente que amarra, tem gente que faz um monte de coisa. Mas é esse tipo de evangelho pregado, um falso evangelho na TV, nos livros, no YouTube. Essa geração tem sido ensinada por todos esses meios de comunicação, redes sociais, ou o que seja. E aí então essas pessoas se deparam com a realidade do que de fato é a vida cristã. E se ela não tem uma ideia correta e bíblica em relação a isso, ela tende a
desviar, ou pirar, ou sei lá o quê. Então, quando Jesus nos convida a segui-lo, a gente leu aqui, ele fala, para tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. Esse tomar a cruz envolve muita coisa, gente. Esse negar a si mesmo envolve muita coisa. Tem uma história engraçada para ilustrar. Não é tão engraçada, mas dá a ideia da coisa. Eu liderei uma escola de missões na Noruega por uns anos. Cara, e essa escola era intensa, gente. Era intensa, assim, cara. Era muito intensa. E aí, o que acontece, cara? Não era um lugar que você ia para curtir, assim. Era missões tipo roots, assim, que você ia para semi-sofrer. Quase sofrer. E aí alguém falou para esse cara assim, falou, fulano, cara, tem uma escola muito legal, cara. Esses caras, você vai viajar o mundo, cara. Tem um pessoal muito bacana, você vai ficar lá 7 meses aprendendo sobre Deus, você vai viajar o mundo. Isso é a coisa mais legal dessa escola. Cara, eles servem bife todo dia, tem churrasco e bife todo dia. Você ama churrasco e bife, cara. Essa escola é para você, cara. Cara, você trabalha por 1 ano, você ajunta dinheiro, cara. Cara, você vai curtir com a galera, cara. Vai viajar o mundo e comer, cara, churrasco e bife todo dia, cara. E aí esse cara, um cara novão, 20 e poucos anos, cara, com uma BMW, chega lá, e aí fulano, beleza, beleza. Cara, eu sou aluno aí e tal, vim aí. Legal, cara. Pô, carro bacana, hein, jovem? Aí chegou, cara, na primeira semana, a gente ia para uma ilha, para ter um tempo de conhecer uns aos outros e tal, e fazer aquela coisa ficar legal no começo, ninguém se conhece. E aí, cara, no meio do rolê, cara, a gente foi dar um feedback, cada um contar a sua história, como tá se sentindo, coisa assim, né? E aí, no final da semana, e aí, fulano, como é que tá a escola pra ti? Pô, cara, esse negócio tá legal, a gente tá andando aí, cara, estamos acampando, cara, mas tô me sentindo muito enganado, cara. Como assim tá se sentindo muito enganado? Cara, o que aconteceu, cara? Pô, cara, e foi a irmã do cara que falou. Minha irmã falou que, cara, vocês comiam churrasco todo dia, que era bife e tal, até agora não vi uma carne, cara. E aí todo mundo deu risada, ele falou, mas é sério, gente, não tô brincando, não. Cara, tua irmã te enganou? Parece que sim. E às vezes é assim na vida cristã. Fala assim, se você vier para a igreja, cara, vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Eles não vão oferecer churrasco nem bife, mas eles vão oferecer tudo quanto é outra coisa, cara. E aí o que acontece? E aí a gente está num tempo assim, a gente para ter um tempo de feedback, aí você ouve as pessoas falando assim, cara, eu fui enganada. Vim para essa igreja aí, cara, só tô tomando pau, cara. Cara, comecei, minha vida estava mó boa, cara. Comecei agora a andar com Jesus, cara. Cara, perdi meu emprego, sei lá, meu namorado desmanchou comigo. Cara, minha casa tá virada. Cara, meus amigos brigaram comigo. E, cara, e agora, cara? E aí o nosso encorajamento é, seja bem-vindo ao time. Vamos lá, vamos começar do começo. E assim, então, Pedro, no versículo 12, ele começa, amados. Mais uma vez, volto a repetir, divinamente amado. Queridos, você é divinamente amado. Então, por causa disso, veja o que vem no pacote. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar. Então, não se surpreenda como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Cara, sabe o que isso quer dizer no original? Quer dizer isso. Não se surpreendam. Não fique pensando que é uma coisa errada, que não deve fazer parte da sua vida. Afinal de contas, você é dizimista. Afinal de contas, você é não sei o que lá. Cara, isso não cola. Cola que você é seguidor de Cristo. Se você é seguidor de Cristo, não se surpreenda quando as coisas ficarem difíceis. Aqui Pedro está lidando com a questão do pensamento, a forma de pensar.
Sabe quando nós olhamos e falamos, isso não condiz com o que eu fui chamado? Saiba que isso condiz sim. Saiba que ser um discípulo de Jesus Cristo condiz de fazer parte do sofrimento. Porque o sofrimento, nós vamos ver, não é para nos punir, não é para nos machucar. Então, Pedro, mais uma vez, ele está lidando para que o nosso pensamento esteja no que é correto. Pois a primeira coisa que vem, talvez com você, seja diferente. Mas quando algo acontece, eu falo, mas não deveria estar acontecendo algo de ruim. Deveria estar tudo bem. Afinal de contas, eu estou aí firmão com Jesus. Mas não, essas coisas acontecem. Mas Pedro está mais uma vez também nos falando que não pense que Deus sai do controle. Não pense que Deus não é soberano. Ele lida com esse tema de tempo em tempo. Nós lembramos da vida de Jó. Nós lembramos da questão espiritual que acontece no livro de Jó, mas aqui nós estamos vendo realidade acontecendo. E de forma super real. No versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Cara, a gente vê um imperativo aqui que não condiz com a realidade que os outros estão pregando por aí. Alegrem-se. Alegrem-se no quê? Aqui a gente vê muita gente faz uma aplicação bem errônea dessa parte aqui, que dá uma ideia que nós devemos ser malucos e que gostamos de sofrer. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 14 a 17. Ele fala assim, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, um ponto de observação que nós olhamos aqui, como eu falei que as pessoas usam de forma errada esse texto, dessa parte do versículo 13, é à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Está falando de parceria, de participar. E essa é uma coisa gloriosa para a gente. Nós temos essa comunhão também no sofrimento de Cristo. É algo glorioso para a gente que a gente pode participar com Cristo nisso. Não é? Aqui no imperativo, alegrem-se. Lembrando que esse tipo de alegria, ela não está baseada nas circunstâncias. Ela está baseada naquele que a gente pode participar com, ter comunhão com, que é Jesus Cristo. No versículo 14, ele fala assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes, mais uma vez, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Pedro possivelmente está lembrando das palavras do seu mestre, de Jesus Cristo. A palavra felizes, bem-aventurados. Possivelmente ele possa estar lembrando de Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Que diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ah, essa parte da Bíblia eu não queria que tivesse aí, cara. Alegrem-se, regozijem-se.
Isso é uma coisa incrível, gente. Que a gente pode estar nesse lugar de contentamento e felicidade nesse sentido, quando a nossa vida está alinhada com a de Cristo, quando nós estamos andando no caminho de Cristo. E aqui a gente pode ver esses eventos e circunstâncias podem acontecer conosco, mas não precisa necessariamente mexer com o que a gente crê de fato que está vivendo. E aí, chega num versículo super interessante. Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Que público interessante que ele está escrevendo. Hein? Alguém disse assim, que possivelmente a maioria de vocês jamais serão criminosos, assassinos. Tá bom? Glória a Deus por isso. Criminoso, ladrão. Agora, quando se trata das questões alheias, olha o que a NVT fala. Vou deixar um segundinho assim, só para dar aquele climinha. Olha lá o finalzinho. Causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Esse aí já é difícil, né, gente? Tem um pessoal aí que é difícil. Para causar... Eu sempre fui conhecido por causar. Deus está mudando a minha vida. Acho que o tempo que eu fiquei mais sem causar foi esse tempo em Curitiba. É impressionante, cara. Eu tenho um melhor amigo meu. Quando a gente está nos grupos do WhatsApp, assim, né, os amigos de infância, né? Quando acontece alguma coisa no grupo, ele já me chama no privado. Ô, Cacá, não participa não, tá? Eu falei, não, tá bom, mano, entendi. Eu tinha capacidade de instigar coisas que estavam acontecendo no passado que eu não sabia, e eu só falo uma coisa e vem tudo por cima. Mas essa é outra coisa. Gente, eu costumo dizer para um dos meus filhos, para não dizer qual é, que sempre vem um deles falando, pai, fulano fez isso, fez aquilo, fez... Nossa, cada história que você fala, cara, tudo isso aconteceu agora, é agora. Eu falo assim, filho ou filha, sabe por que Deus só deu uma vida pra gente? Você já falou isso, né? É pra gente não cuidar da vida dos outros, né? Isso aí é. Porque tem gato que parece que tem 7 vidas, né, pai? Não tem. Dizem, mas não tem. A mesma coisa com a gente. Se Deus quisesse que a gente estivesse tão interessado nas coisas dos outros, Deus teria dado mais do que uma vida, né? É mesmo, né? Uma já é suficiente. Então, todos nós sabemos disso. Não custa nada ser lembrado. Então, quando tem coisa que é importante... Tem acontecido comigo recentemente. Eu vou escrever uma coisa assim, daqui a pouco eu falo, quer saber, cara? Não vale a pena, deixa quieto. Eu escrevo um textão assim. Não, deixa quieto. Então a gente deve pensar, gente. Não é que nem aquele meme de internet, tipo assim, pensou, viu que vai dar treta, vai e posta. Não, não cai nessa, cara, que só piora a situação. Mas tá falando, cara, se ele tá falando aqui é porque existe, né? Tem pessoas, cara, que de fato, cara, se intrometem nas coisas dos outros, cara. Tem pessoas que de fato causam em tempo e hora que não deveriam. Gente, esse mundo tá cruel e bizarro. A gente tem acompanhado o que tem acontecido no mundo, gente. A gente não precisa de mais pessoas causando, a gente precisa de mais pessoas cuidando, a gente precisa de mais pessoas amando, a gente precisa de mais pessoas se importando. Então, eu espero que Deus nos livre de que nenhum de nós sejamos assassino, ladrão, coisa do tipo, criminoso, mas também que não sejam pessoas que causam e que estão preocupados com a vida dos outros na forma negativa, não com cuidado, não com amor. Então não precisa elaborar muito, né? Não precisa... Alguém falou, sabe o que quer dizer no grego? Toma conta da sua vida. Básico. Mas só abrindo um parênteses aqui, vamos cuidar uns dos outros. Vamos amar uns aos outros.
vamos se importar uns com os outros, vamos nos dar em favor uns dos outros. Isso é comunidade, gente. Esse é o tipo de comunidade que a gente quer ver em ação em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Mais um lembrete. Quando nós sofremos, gente, porque nós somos chatos ou insuportáveis ou qualquer outra coisa, faz sentido. E a gente precisa se envergonhar de alguma forma, a gente precisa se arrepender de alguma forma. Então nós não glorificamos a Deus por sofrer. Não é por isso. Mas nós o glorificamos no sofrimento. E é isso que o sofrimento ele faz com que a gente glorifique a Deus, olhe de forma diferente. E aqui é interessante, aqui nós somos apresentados a palavra cristão. Então, não sei quantos de vocês já prestaram atenção, ou já foi falado, cara, a palavra cristão só foi citada 3 vezes no Novo Testamento, é interessante. Era meio que um apelido que talvez não era tão carinhoso para aqueles que criam Jesus. Ibert colocou assim, o nome cristianos, construído sobre o nome de Cristo com o sufixo ianos, uma formação latina, denota um seguidor de um grupo. O cristão categorizou os seguidores de Cristo como membros desse grupo. Não um pequeno Cristo, como muitos de nós já ouvimos nas explicações populares. Então, os cristãos eram conhecidos como os discípulos, como crentes, como aqueles que pertenciam ao caminho. Mas aqui, então, o crente é citado como cristão, como aquele que faz parte do grupo do qual ele segue. Eu não vou ler essa passagem, eu só vou citar só para dar contexto. Em Atos 11, 26, diz-nos que os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Em Atos 26, 28, Agripa disse a Paulo, você quase me convenceu a ser cristão. E aí a gente viu esse nome sendo popularizado. Então, no versículo 11, 26, 26, 28, e agora a gente viu em Pedro, na primeira carta de Pedro. Gente, ser categorizado como cristão, dependendo do nosso contexto, pode dizer muitas coisas. Uma vez eu estava na China, foi a primeira vez que eu fui para a China. Todos os livros que eu já li sobre a China e sobre o terror que acontece lá, vieram assim, cara, como uma avalanche. E eu já tinha viajado uma boa parte do mundo nessa época. Quando eu estava na Tailândia, para pegar o meu avião para a China, eu lembrei, não posso estar no grupo dos cristãos. Então eu deletei tudo que eu tinha no meu iPad, eu não levei Bíblia, eu não tinha música cristã, eu não tinha nada que pudesse ser condenado. Só uma tatuagem em hebraico. E aí então eu chego na China. Cara, você tem que fazer uma reserva num hotel, você tem que avisar a polícia que você vai ficar nesse hotel. Se você sair da cidade, você tem que avisar eles. Cara, é uma loucura. Cara, eu chego no aeroporto. E meu amigo era um cara bem atrasado, assim, normalmente, assim. E eu falei, cara, esse cara vai demorar e vai ser muito ruim, cara. Toda hora, mano, chega aí, cara, vem me buscar, mano. Daqui a pouco eu tô assim com a minha mochila, parado num canto, soldados armados, cara, no aeroporto. Indo e voltando. Daqui a pouco eu falei, mano, alguém vai me parar aqui, vai dar muito ruim, cara. E aí eles vão puxar meu nome, cara, no Facebook. Nossa, no Google vai dar ruim, cara. E tô entregue. Cara, passou meia hora, passou 40 minutos, passou 50 minutos, cara, quase 1 hora. O cara vem e falei, mano, nem me abraça, cara, me bota no carro, vamos sair daqui. Por estar relacionado com o grupo
que se chama cristão. Então, só um parênteses aqui. Tudo que você ouve sobre a China, isso é em favor da China, tá? Tudo que você ouve sobre a China acontece na China, mas não em toda a China, tá bom? Então, onde eu estava, eu podia sentar no Starbucks, eu podia ler minha Bíblia, eu podia falar de Jesus, estava tudo certo. 1 hora para dentro era outro esquema. Ficou claro? Versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então aqui a gente pode, mais uma vez, olhar para alguns textos que é muito conhecido da gente. Volto a lembrar-nos que quando fala de julgamento aqui, nesse contexto daqueles cristãos, não está falando de punição, não está falando de julgamento para te condenar, para você ir para o inferno, não está falando disso. Está falando de provar, de purificar, de forma positiva, tá bom? Então, quando a gente começa a ser exposto a essa realidade, que já acontece de várias formas, nós podemos então entender por que isso começa com a gente. É com o povo de Deus que se começa primeiro porque há equidade, porque há o Senhor no centro da vida dessas pessoas. Então nós podemos entender dessa forma que seria muito justo o julgamento começar na casa de Deus. Spurgeon coloca assim: é certo que o julgamento comece na casa de Deus, existe equidade nela, pois os cristãos professam ser melhor que os outros, e assim devem ser. Eles dizem que são regenerados, então devem ser regenerados. Eles dizem que são um povo santo e separado para Cristo, então eles devem ser santos e separados dos pecadores como ele era. Assim fica fácil, é assim. Então, o David Guzik, ele coloca dessa forma assim: o mesmo fogo que consome a palha, ele purifica o ouro. O fogo é o mesmo, mas o seu objetivo na aplicação é diferente, e seu efeito é diferente na palha e no ouro. Mesmo assim, os cristãos sofrem algumas das mesmas coisas que os ímpios, mas o propósito de Deus, ele é diferente. O efeito é diferente. Aqui algumas pessoas podem ter essa ideia de que, já que é difícil, então tem a ver com o meu esforço, né? Tipo assim, cara, já estamos aqui na risca, aqui quase não passando, mas se eu me esforçar mais, aí eu consigo. Não está falando de mérito. Não está falando do que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Ele só está dizendo que o justo, nesse contexto, ele já está sofrendo. Entendeu? Então é difícil de fato, porque, cara, a gente vai passar por muitas provações. E aí, quando a gente olha por esse ângulo, faz sentido, então a gente entende. E quando a gente pensa, então, no não cristão, naquele que não obedece o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, a gente vê uma diferença. Eu costumo dizer nesses dias, gente, que eu não consigo imaginar, olha que eu tive uma vida muito miserável antes de Jesus Cristo. Eu falo miserável de todos os ângulos, assim, as minhas decisões eram horríveis, cara, tanta coisa que eu fiz que eu me envergonho, cara. Mas tem uma coisa que mexe comigo toda vez que eu penso nessa questão da obediência a Jesus Cristo, cara. Como Jesus, o evangelho de Jesus, ele é poderoso para mudar a vida das pessoas. Então, assim, quando fala do ímpio, se ao justo é difícil ser salvo, não é essa ideia de vamos se esforçar mais, vamos lá. Entendeu? Também não é essa que é tão difícil para o ímpio que quase que ele não vai. Não é assim também. Então, como isso é verdade, é a verdade quando a gente olha. Eu falo para minha esposa, cara, mesmo que eu tenha vivido uma vida tão ruim sem Cristo, eu não consigo imaginar ser um marido sem Jesus. Eu não consigo imaginar ser um pai sem Jesus. E olha que, tipo assim, mesmo que eu tenha 20 e poucos anos andando com Jesus Cristo,
Não foi que foi tanto tempo atrás que eu não consigo imaginar. Não é isso. Não é questão de imaginação. É questão de lidar com o dia a dia. De você ter graça para um com o outro. Quando você discorda, quando você vai discutir. E você baixar assim, você falar, não, cara, não, Jesus, me ajuda. E aí a gente vai lá, a gente se humilha, a gente pede perdão. Ou a gente está criando nossos filhos, às vezes, cara, talvez os de vocês não fazem, mas tira a gente dos limites. E a gente vai lá, vai caminhar, a gente desce a escada, a gente não pega o elevador, a gente pega a escada. E aí a gente vai lá embaixo, e depois a gente volta e deu aquela respirada. Mas eu não consigo imaginar como as pessoas conseguem fazer sem Jesus, que a vida sem Jesus é difícil, muito mais difícil. E não é por causa das circunstâncias, é porque nós não temos para onde correr. E nós lembramos do próprio apóstolo que fala, Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, todo mundo está te deixando aí. E agora, e a gente? Então, para aqueles que não têm Cristo, realmente ele vai sofrer quase que de forma dupla, porque ele vai sofrer e ele não vai ter para onde correr. Ele vai colocar a sua vida diante de ídolos que não podem falar, eles vão clamar a deuses que não podem responder, ou eles vão entrar em vida, um estilo de vida destrutivo que acha que pode de alguma forma liberar ou diminuir o seu sofrimento, mas no final é destruição, no final é morte. Então, gente, eu gostaria de ler aqui uma descrição, uma das melhores descrições do Evangelho, na minha opinião. R.C. Sproul, ele fala assim que quando ele ensinava para pastores, quando ele perguntava o que era o Evangelho, a maioria deles repetiam. De tão grave que é o nosso entendimento e conhecimento da realidade do Evangelho. E eu queria ler a descrição do maior apóstolo e missionário que já viveu nessa terra, depois de Jesus Cristo, o missionário apóstolo Paulo. 1 Coríntios não está ali, eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, que na verdade responde um pouco da pergunta que nós abordamos de manhã sobre a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero lembrá-lo das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Vejam lá, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. E por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo. Então essa é a descrição do Evangelho. E se isso não é claro o suficiente, eu não sei mais o que dizer. Além do que eu poderia adicionar, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E terminando no último versículo, por isso mesmo, versículo 19, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O povo de Deus vem sofrendo desde o começo, gente. Há quem diga que desde o começo da igreja primitiva morreu mais gente naquela época e os anos depois do que em toda a história, quando se trata do cristianismo. A ideia aqui desse texto é:
coloquem toda a sua confiança, depositem numa conta que é incorruptível, que está segura. Deixa Ele, o seu fiel Criador, cuidar. Somos lembrados que nós somos divinamente amados. Parem de pensar que não é certo passar por dificuldade ou por sofrimento. Vocês são felizes. Vocês têm participação com Cristo, comunhão, koinonia. Mas se alegrem por isso. Então, se estamos sofrendo de alguma forma, vamos olhar para isso com os olhos, com as lentes das Escrituras. Vamos orar, o pessoal do louvor vai chegar aí para a gente vai cantar algumas músicas, como de costume. E eu gostaria de orar por nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas tuas santas escrituras, Senhor. Que nós podemos, Senhor, mesmo, Senhor, tantos anos depois, Senhor, de que Pedro e os irmãos estavam diante daquela realidade, pode fazer sentido para a gente. A realidade de quem tu és, a realidade do teu cuidado, a realidade da nossa esperança que nós temos em ti. Eu oro para que o Senhor continue nos encorajando, Senhor. Eu oro para que a tua palavra ganhe espaço. E assim como o Senhor estava falando aquelas parábolas em relação ao solo, Senhor, que a tua palavra possa encontrar um solo muito fértil em nossas vidas, Senhor, disposto a receber a tua palavra e obedecê-la, Senhor. Obrigado, Senhor. Toca nossas vidas, Senhor. Toca nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a olhar, Senhor, da forma que o Senhor olha para as coisas, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Pai. Amém.